Boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem vai ver de noite, bom dia para quem vai ver de dia. Uma alegria estar aqui de novo com vocês. Me fizeram um pedido que queriam que ver exatamente como que é esse movimento de constelar, como que a gente pode entender como é que o campo se apresenta, como é que isso mostra, como que eu enxergo o que está oculto, como que eu não vejo, né? E eu resolvi então pegar um caso assim bem interessante que eu constelei recentemente para poder mostrar realmente como que as coisas acontecem e como que a gente vai ver o que é que está gritando ali, o que precisa ser visto, o que a pessoa não está conseguindo enxergar, onde que estão as dores, as dificuldades, onde eu preciso ressignificar. É, para que eu possa, para que fique claro, né? Como que isso acontece? Como que as pessoas vão aprender a ler isso que eu chamo de constelês, que é quando está ali no campo, né? Entender o que está acontecendo. Então, eu estava atendendo a moça, e é isso que a gente aprende quando a gente, né, quando as alunas, minhas alunas lá fazem o curso da formação, é isso que elas aprendem, aprendem a ler esse campo e trazer, escutar o que a pessoa está trazendo, né? Fazer o convite para que ela possa olhar através dos bonecos, dos protocolos, dos objetos, até mesmo em grupo das pessoas, dos representantes, e então trazer ordem àquilo que está em desordem, trazendo, ressignificando, né, aquele negócio, e olhando também para tudo como foi e com tudo de bom que aconteceu comigo com aquilo de tão difícil. Porque quando eu consigo olhar o que de bom aconteceu comigo através daquilo que foi tão difícil, é onde verdadeiramente eu curo. E se eu curo, eu não tenho nem que. Eu posso já começar a agradecer, porque eu tive algo de bom daquilo. Então eu não entro nem naquela questão que se precisa ser perdoado ou não. O que aconteceu, ou eu me perdoar, porque na verdade algo de bom aconteceu daquilo, né? Então a moça chegou para mim ficou aqui com sintomas, né? A questão dela são sintomas, dores, os mais variados sintomas. Vamos dizer, já, ela chegou com um pacote bem grande e no momento atual, né? Com lúpus e com dores muito intensas e fortes. E aí eu fui conversando com ela, né? Perguntando, fazendo a entrevista, perguntando. Aí fiquei sabendo que ela não morava no país de origem dela. Fiquei sabendo que ela tinha deixado os pais para trás. Fiquei sabendo que tinha alguns irmãos que ela tinha dificuldade. Fiquei sabendo que ela tinha tido um primeiro namorado e que com esse primeiro namorado ela tinha tido um bebezinho que tinha tido uma vida curtinha. Fiquei sabendo que ela tinha sido casada, que tinha um filho, que já tinha se separado do primeiro marido. Na entrevista, fui perguntando todas as coisas e ela foi trazendo tudo isso. E eu fui, à medida que eu vou entrevistando a pessoa, eu vou anotando tudo que aquela pessoa, né, tudo que eu acho que tem sentido e significado, eu vou anotando ali, para depois eleger os representantes. E foi muito, muito interessante o que ela trouxe. Então, eu fui anotando lá e falei com ela: escolhe um bonequinho para você. Aí ela escolheu um bonequinho para ela, escolheu um bonequinho amarelinho. Você pode mostrar a mesa, por favor, para poder as pessoas verem assim, né? Ela escolheu um bonequinho amarelinho e falei: pode posicionar. Posicionou o bonequinho. Eu falei: agora escolhe um bonequinho para sua criança. Ela foi lá, escolheu um bonequinho para a criança dela e colocou do lado dela o bonequinho da criança dela. Aí eu falei com ela: agora escolhe um bonequinho é, para o sintoma. Aí ela foi escolher um bonequinho para o sintoma. O bonequinho para o sintoma aqui atrás. Agora falou: escolhe para mim. Ah, me contou também que tinha uma colega que tinha acontecido o seguinte: que ela tinha ido estudar em outro país, que ela tinha ganhado uma bolsa de estudos. E ela tinha uma colega, ela queria estudar uma coisa e tinha uma colega que queria estudar outra coisa.
E aconteceu que o destino trocou as bolsas dela. Então, elas foram parar em países diferentes com as bolsas trocadas. Ela foi estudar uma coisa que ela não queria. E a vida inteira ela sentiu meio que essa colega tinha roubado dela essa bolsa. Ela não conseguia entender que a colega também tinha sido prejudicada dentro desse movimento, né? Aí eu falei com ela, então, traz para mim o sintoma. E eu falei, traz os seus irmãos. Ela trouxe os irmãos. Eu falei, agora traz seu pai e sua mãe. Aí ela trouxe o pai e a mãe. Nessa posição assim que eu estou colocando, tá, gente? Eu falei assim, agora traz o pai do seu filho. Aí ela trouxe o pai do filho. Eu falei, então era o sintoma, os irmãos, o pai do filho. Falei, agora traz a colega. Aí ela trouxe a colega e colocou a colega aqui. Aí eu falei, agora tinha tido uma irmãzinha também que tinha tido uma vida curtinha. Eu falei, agora traz a irmãzinha. Aí ela trouxe a irmãzinha. Eu falei, agora traz esse namorado com esse bebezinho que teve uma vida curtinha. Aí ela trouxe esse namorado com esse bebezinho que teve uma vida curtinha. É isso aqui que a gente aprende. Nós aqui fica gritante tudo que a gente tem que ver na hora que a gente vê aqui, né? Tem algumas coisas muito interessantes e muito significativas que a gente vai aprender, né? A gente vê que ela e a criança dela têm uma identificação muito grande com o pai e com a mãe, o que de alguma maneira é muito positivo. De alguma maneira, ela coloca a mãe e o pai atrás dela. Ah, ainda tinha mais uma, ó, ainda pedi a ela, é, traz também o seu país de origem. Aí eu pedi ela para trazer o país de origem, aí ela trouxe o país de origem. Como é que foi? Aqui assim. Foi aqui atrás, aqui assim. Então, assim, mostra para a gente o que ela coloca, né? Aqui está a linha do tempo dela, ela coloca o pai e a mãe na linha do tempo do pai e da mãe, mas entre o pai e a mãe, ela coloca as dores, né? O bebezinho que teve o namorado com o bebezinho que teve a vida curta e a irmãzinha que teve a vida curta, ela coloca as dores entre o pai e a mãe. E aquilo que é tão difícil para ela, ela coloca tudo lá bem no passado. O país de origem de uma cor distinta, mas as outras dores todas da mesma cor, quase como se tivesse uma raiva. E o sintoma ainda é pequenininho. Então, assim, uma coisa muito, muito interessante. Então, o que é que nós vamos aprender? Nós vamos ter que aprender que, né, esse boneco masculino não pode ser, se ela é uma mulher, vai ter que ser um boneco feminino. Ela vai ter que fazer o movimento de trocar esse boneco por um boneco feminino. Essa criança vai ter que ser uma criancinha pequena, não dá para ser uma criança grande. Ela vai ter que ter uma conversa aqui, né, com essa criança e falar: olha, me deixa resolver tudo isso aqui, porque é o adulto que resolve. Depois que ela fizer esse papo todo, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que olhar para a terra natal, porque a terra natal é como se fosse a própria mãe. Né? É um lugar muito importante. Quando eu deixo a minha pátria, eu deixo para trás. E ela tem que dar um lugar para essa terra natal muito grande. Não que ela não tenha que olhar, mas ela tem que dar um lugar bem grande. Ou do mesmo tamanho que o pai para a mãe, ou um lugar bem grande. Ela também vai ter que conversar com esse pai, com essa mãe. E falar, inclusive, com esse pai, com essa mãe, que essas dores são dores do sistema e não dores que conectam eles, e não dores que ela pode suportar, porque é como se as dores tivessem também, ela tivesse aqui assim, ó, né? Meio que segurando as dores para o pai e para a mãe, entre ela e o pai e a mãe, né? As dores entre os dois, e ela meio que segurando essas dores. Não dá para ela segurar a dor do sistema todo. Então, ela tem que dar um lugar para essa irmãzinha, tem que dar um lugar para esse moço com que ela se relacionou, né? Ela vai ter que conversar com esses
pais, deixar com os pais aquilo que é deles, falar com esses pais que não foi possível salvar, nem porque ela também fez um pacto de voltar e salvar os pais. Eu não posso salvar meu pai e minha mãe. Eu posso até ajudar o meu pai e a minha mãe do lugar de filha, mas eu não posso salvar o meu pai e minha mãe. As dores do meu pai e da minha mãe são as dores do meu pai e da minha mãe, e eles é que têm que dar conta delas, né? Eu vou ter que falar com esse pai do filho, né? Que ele tem um lugar importante, que o lugar é dele e de mais ninguém. Eu vou ter que falar com esses irmãos também, que eles são importantes e que eles têm o lugar deles. Eu vou ter que trazer ordem para tudo isso. E eu vou ter que falar também com essa colega, né? Os irmãos. Eu vou ter que também falar com essa colega. Eu sinto muito. Eu também fui prejudicado, você também foi prejudicado. O nosso destino foi difícil, não foi só o meu, assim como eu, você também. Então, fica muito evidente tudo aquilo. E olhando para tudo isso que estava como que excluído, como que ela não podia olhar que está lá atrás, eu tenho a possibilidade, inclusive, esse sintoma também não dá para ele ficar pequenininho, né? O sintoma é um grande mensageiro que chega com um convite para me fazer diferente. É para mim poder olhar para tudo isso. O sintoma é que me pare e fala: olha, vamos olhar para tudo isso. Vamos dar para essa pátria um lugar de grande. Vamos falar com meu pai: olha, vocês não contam. Vamos falar com os meus irmãos, né? Eu estou colocando os irmãos aqui, estou deixando um destaque aqui para ela, com os relacionamentos que ela teve, né? Teve o filho dela também, que está aqui, que eu não tinha colocado o filho dela aqui assim também, né? Fica muito interessante a gente poder ver tudo isso, né? E aí ela fica um pouco mais livre para seguir a vida dela. Por quê? Porque ela traz ordem e pode olhar para tudo e incluir tudo aquilo que não fez parte, que ela está com dificuldade de olhar, dificuldade de dar um lugar de grande para esse país de origem, dificuldade de olhar para o sintoma, dificuldade de olhar para o pai do filho, porque também o pai do filho foi uma relação difícil, dificuldade de olhar para esses irmãos que têm uma dificuldade na relação, porque cada irmão foi parar num país diferente, então com dores diferentes, e ela também deixar as dores tão grandes do sistema no lugar das dores, vendo que, por exemplo, né, na hora que eu vejo que esse relacionamento aqui não pôde seguir, que teve um bebê, que teve uma vida curtinha, né? Posso até colocar o bebezinho aqui, ao lado desse irmão aqui, mas esse filho aqui não teria existido. E eu não teria estudado tudo que eu estudei se esse relacionamento aqui tivesse seguido. Então, aconteceu algo de bom e positivo com aquilo que foi tão difícil. Então, eu posso olhar e falar assim: olha, muito obrigada. Eu vejo que você teve uma vida completa, né? Esse bebê teve uma vida completa e de muito significado, levou cargas pesadas para deixar mais leve para o sistema. Então, na hora que eu agradeço e falo: agora você cresce em amor no meu coração, você é importante, você é vivo no meu coração, agradeço ao pai desse bebê, falo: você foi o primeiro e o seu lugar é de primeiro. Eu começo a liberar o fluxo de todo o movimento, né? Eu vejo, inclusive, que na hora que eu falo para os meus irmãos que eles são importantes, e que a fluidez também pode chegar nesses irmãos quando eu estou fazendo todo esse movimento. Quando eu estou olhando para essa irmãzinha que teve uma vida curtinha também, e estou vendo que ela também faz parte, que nós somos em maior número, que nós não somos 8, nós somos 9, né? Aí, na hora que eu dou, que eu posso ir para o meu lugar, porque ela veio antes de mim, na hora que ela aparece, que ela tem o lugar dela, essa moça também pode ir para o lugar dela. E o meu lugar é o lugar onde tem fluidez, onde a vida pode seguir com fluxo e com tranquilidade. Então, é isso que nós vamos aprender, né? A gente vai aprender essas identificações das cores dos bonecos, a gente vai aprender a fazer essas falas, a gente vai aprender as ordens, a gente vai aprender a fazer esse movimento todo sem julgar, você tem intenção de resolver, cuidando da criança,
tudo isso a gente aprende, né? As alunas aprendem lá na formação da constelação e da terapia sistêmica. É esse que é o movimento, né? E tem um movimento que a gente vai mais adiante. Você pode mudar a câmera, Dan, por favor? Um movimento que a gente vai mais adiante depois, quando eu já aprendi a fazer as constelações, se eu quiser aprofundar mais detalhadamente, aí nós vamos ter os cursos lá, o curso de atendimento individual com âncoras, protocolos, bonecos, objetos, tem o curso das falas sistêmicas, das dinâmicas sistêmicas, tem os aprofundamentos. Então, esse movimento, né, nós vamos aprender, nós temos a possibilidade desde aprender a fazer as constelações, igual nós mostramos aqui, que foi feito o movimento, trazendo a orientação e esclarecimento, até a gente poder fazer um mergulho maior, um aprofundamento. Então, esse é o convite, a gente seguir junto estudando, a gente seguir fazendo o movimento, né? Se você quiser começar agora, tem uma turma que você já pode entrar, já pode começar a estudar, vai ser uma alegria para nós, você já começar logo agora. Você podia me deixar meu telefone aí, Daniel, por favor, se alguém quiser entrar em contato? É, e vai ser uma alegria se já começar, né? Porque a gente começa já fazendo o nosso movimento, cuidando da nossa vida. E para aqueles que querem também fazer os aprofundamentos, podem ir lá no meu site, ver os cursos que tem lá gravados, é www.andreadurso.com. Então, para quem quiser também, lá tem os cursos tanto de constelação quanto os cursos de tarô. Então, se vocês quiserem, também podem acessar esse movimento lá. Eu agradeço a presença de vocês. É sempre uma alegria para mim estar aqui. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouquinho daquilo que me foi solicitado, né? Que era mostrar como que é que a gente vê no campo, como que as coisas vão se apresentando dentro daquele contexto. E eu espero que tenha ficado claro. Agradeço a presença de todos vocês e para quem quiser também agora, daqui a pouquinho nós vamos começar a conversa das cartas do tarô. O Daniel também vai deixar o link aí para vocês, lembrando que a senha é vida, não é isso, Daniel? A senha é vida. Então, para aqueles que quiserem entrar lá na aula de tarô, nós já estamos lá e estamos esperando por você. Vai ser uma alegria, nós vamos lá ver também como que o tarô pode nos ajudar na resolução de conflitos, assim como a constelação nos ajuda na resolução de conflitos. A gente assim entra na corrente do bem. E vamos nessa juntos.